Muito boa tarde, senhoras e senhores. Nós estamos entrando ao vivo nesse momento aqui do Jornal Dois Irmãos. Estamos em seguidinha formando a rede. Quero agradecer as pessoas que já estão aí. Vejo que já tem quase 50 pessoas nos acompanhando aqui. Pedindo que as pessoas façam um compartilhamento desse vídeo para que nós possamos conversar, bater papo e dar informações precisas aqui para as pessoas. Nós estamos dentro do Jornal Dois Irmãos nesse momento. O Jornal Dois Irmãos, como todos sabem, continua fazendo seu papel de bem informar a comunidade, e hoje nós vamos conversar aqui. Está ali conosco o presidente do Sindicato das Indústrias Calçadistas de Dois Irmãos, Santa Maria do Herval e Morro Reuter, Vicente Bender, e porque nós estamos tendo nesse momento um grande número de desemprego na cidade como efeito colateral do coronavírus. Então não é um momento, essa é uma entrevista de economia, então eu pediria para essas 70 pessoas que estão conosco agora que, por favor, nos façam um favor, compartilhem esse vídeo, compartilhem a nossa rede aqui para que nós possamos formar uma cadeia bem grande de pessoas aqui. Nós temos aqui a presença do Vicente Bender, presidente do Sindicato das Indústrias Calçadas de Dois Irmãos, Morro Reuter e Santa Maria do Herval. Ele vai nos passar informações de grande importância para o dia a dia da cidade. Nós já estamos agora com quase 100 pessoas junto conosco. Vamos passar então a nossa entrevista com Vicente Bender. E peço desculpa para as pessoas, nós estamos fazendo aqui tudo meio que no improviso, né? E estamos sem filmador, sem nada, estamos fazendo tudo na mão aqui no braço. Mas é uma época delicada, nós temos que estar todo mundo junto. Então, como temos agora, alcançamos 100 pessoas, o número de pessoas ao vivo aqui junto conosco, peço o compartilhamento. Estamos aqui conosco Vicente Bender, presidente do Sindicato das Indústrias Calçadistas de Dois Irmãos, Morro Reuter e Santa Maria do Herval. Presidente Vicente, nós estamos em época de coronavírus e nós já temos aí um efeito colateral disso, que são as demissões, em vários, especialmente na área calçadistas. Muito boa tarde. Nem vou perguntar se o senhor está bem, porque hoje todo mundo sabe que ninguém atualmente aqui de indústria, de empresa, está bem, né? Nós estamos... como é que o senhor avalia essa questão desse momento do coronavírus? O senhor, que é um homem que tem informações tão privilegiadas de dentro das indústrias. Boa tarde. Boa tarde a todos. O momento ainda é delicado. A gente ainda está muito preocupado em relação ao que está acontecendo no momento e ainda o que está por vir. O quadro de demissões, lamentavelmente, já passa de 600 desempregos já efetivados, né? Onde é que estão enquadrados não renovações de contratos de experiências e também demissões que a gente fala de avisos prévios emitidos no momento, em função a esse momento de as empresas que ficaram obrigadas, não por decreto ou por exigência legal de fechar, mas as consequências de outras atitudes que o Estado federal, estadual e municipal foram obrigados a tomar, as consequências automaticamente chegaram às indústrias e fomos obrigados a paralisar a nossa operação. Resultado disso também, em função de que o comércio a nível do Brasil, a nível do Estado, a nível do município, todos estão hoje parados temporariamente, reflexos imediatos são pedidos e cancelamento de pedidos e stand-by. Aguardem o que vai acontecer com os pedidos que não foram cancelados. Essa é a situação, o que nos leva. Nós temos aqui informação, presidente Vicente Bender, de que nós temos na cidade de Dois Irmãos em torno de 5, entre Dois Irmãos, Morro Reuter e Santa Maria do Herval, em torno de 5 a 6 mil pessoas trabalhando conosco. O senhor já fala no número de 600 desempregados ou mais? É o momento, já efetivados nesse momento. Nesse momento. Lamentavelmente, eu faço um cenário, quero ser... tomara que eu seja errado,
mas eu acredito que não é esse número o número final das demissões que vão ocorrer em função dessa parada e o eventual retomada das indústrias, que não tem uma data assim, vamos dizer. Hoje eu posso afirmar uma questão. Hoje pela manhã tivemos reuniões com as principais empresas de Dois Irmãos e mais o presidente do grupo Herval, Agnello Seger, que participou dessas reuniões, onde é que todos os empresários estão muito preocupados com a situação de Dois Irmãos, a comunidade de Dois Irmãos, e por isso hoje nós não estamos olhando categoria moveleira, ou seja, de fábrica de sapatos, nós estamos pensando exatamente na questão comunidade de Dois Irmãos e seus reflexos que isso possa gerar. Nós estamos conversando com Vicente Bender. Vicente Bender é presidente do Sindicato das Indústrias de Sapato aqui de Dois Irmãos, Monreuter e Santa Maria do Herval. Presidente Vicente, para que as pessoas que não compreendem como é que funciona a indústria calçadista, por que, por exemplo, que as indústrias demitem num momento como esse? Como é que funciona, digamos assim, a questão empregatícia e a questão produtiva das indústrias quando ocorre uma coisa como essa de paralisar o trabalho? Por que é preciso demitir, presidente? Cada indústria tem o seu quadro de funcionários constituídos e isso é transformado em número de pares dias de produção. Essa capacidade instalada de X pares dia de cada indústria tem que ser traduzido em pedidos. Se os pedidos não entrarem na quantidade do tamanho de capacidade instalada de cada indústria, fatalmente vai haver uma redução. Como o setor de calçado ainda é um carro-chefe de maior volume de emprego de mão de obra direta, isso automaticamente reflete quando há uma queda de pedidos. Fatalmente, se isso não acontece, não tem pulmão, não tem caixa que consegue. A gente sabe nesse momento de que foi emitida a medida provisória 927, ao qual a cláusula 18 ela foi vetada pelo presidente Bolsonaro praticamente no mesmo dia à tarde, porque ela foi publicada no domingo à noite e na segunda de tarde já foi vetado esse artigo, onde é que exatamente falava de um período de 120 dias, né, em relação como as indústrias deveriam proceder. Por quê? E isto foi vetado. Hoje, a indústria nenhuma sabe como proceder ainda em relação às demissões. Tudo hoje, nesse momento ainda, com algumas exceções, algumas restrições, o encargo é da indústria. É toda a indústria. Quer dizer, não tem um apoio governamental de lugar nenhum. No momento ainda não está claro. Existem algumas situações já definidas, por exemplo, postergar o depósito de fundo de garantia de março, abril e maio, que pode ser reposto aos funcionários a partir de julho, se não me falha a memória, em 6 parcelas. São situações. É um alívio de caixa imediato. Mas as questões salariais, as empresas não podem esperar 30, 60 dias até que venha uma definição. O governo vai ajudar, o governo vai ceder seguro-desemprego para aquele pessoal que está parado hoje? Nós não sabemos ainda. Esses são fatos que realmente hoje está nessa situação. E nem todos, hein, presidente Vicente Bender? Nem todos recebem o seguro-desemprego. Tem certas regras, né? Por exemplo, quem está na área de contrato de trabalho temporário não tem direito a seguro-desemprego. Exato. Então são situações ainda que a gente está na esperança de ainda que haja definições a nível federal de como vão se solucionar essas situações. Então, essa forma nós temos ainda. Então, o que se preocupa com as indústrias, com o emprego? Nós estamos em negociações, né, com o Sindicato dos Trabalhadores da Indústria de Calçados, onde é que nós estamos querendo harmonizar a melhor saída para os dois lados.
E isso é um documento que já está em tratativas iniciais e que provavelmente deve ser concluído até sexta-feira entre os dois sindicatos, seja o das indústrias junto com o sindicato dos trabalhadores da indústria de calçados. Nós temos notado aqui que tem havido um entrosamento, um entendimento entre os dois sindicatos, né? Os dois lados do balcão, vamos dizer assim. Então esse entrosamento segue ocorrendo. E não tem outra maneira. Não tem outra maneira hoje. As penalizações, elas hoje estão dos dois lados. Todos os dois lados. Sim. Porque a gente sabe, tem empresas que estão bem capitalizadas, outras não, outras a zero. Então, na realidade, isso não tem como sustentar se não tiver agora, neste momento, de juntar as mãos e achar a solução em conjunto. Tem uma coisa em relação ao pagamento do FGTS, por exemplo, que eu queria lhe perguntar. As empresas talvez vão conseguir prorrogar, protelar o recolhimento do FGTS. Não, isso já está definido. É isso, mas para comércio e indústria, para todo mundo, né? Mas vai ter que depositar. Com certeza. Mesmo que não tenha trabalhado e mesmo que não tenha tido faturamento. Essa é a ideia. Exatamente, isso está posto, isso é dessa forma. A única coisa que deu vai dar 90 dias em relação ao fluxo de caixa, mas depois disso, esses 3 meses que não foram depositados tem que ser com o mês atual mais a parcela daquilo que não foi recolhido dos 90 dias. Que impacto dá isso nas indústrias, no caixa de empresas grandes? Nas pequenas nós sabemos, mas e nas grandes? Olha, gente, esse ato é muito pouco ainda para dar um alívio ao fluxo financeiro das empresas. É muito pouco. Tem que vir novas medidas. Bom, as pessoas que estão nos assistindo, né, temos nesse momento quase 300 pessoas aí nos acompanhando aqui junto, ao vivo aqui com o senhor, né? Provavelmente a grande parte delas são das indústrias calçadistas, né, que trabalham aqui de Dois Irmãos, porque é daqui. O que o senhor prevê para o futuro se continuarmos fechados como estamos fechados? Olha, o futuro é uma bola de cristal. Nós hoje de manhã decidimos que nós vamos retomar dia 7 de abril a retomada, ao menos até dia 30 de abril, das operações das indústrias, inclusive do próprio Grupo Erval. Sim. Em conjunto, né, com a decisão municipal de que as escolas municipais vão retomar as atividades dia 7, a FAD com suas creches, me parece, também vai retomar dia 7, então as indústrias aliaram a essa data, porque a ideia era iniciar dia 6. Em razão disso, o que nós temos que se preocupar agora? Isso não são pedidos que não foram cancelados, que dá essa arrancada aqui agora. Mas por outro lado, o que preocupa em relação à sua pergunta específica de o que espera o futuro? O futuro na realidade para nós, ele gira só em cima de expectativas. Se vai acontecer isso, se acontecer aquilo, se essa decisão for tomada, se essa decisão não for tomada. Esse é o cenário de expectativa que nós estamos hoje vivendo. Vou te dar um exemplo bem claro. O maior estado consumista do Brasil é São Paulo. Hoje, São Paulo está decretado desde o dia 18 de março que todos os shopping centers estão fechados até o dia 29 de abril. Mas alguns outros comércios de rua, que eles chamam, também estão fechados. Se ali não tiver uma flexibilização, talvez de antecipar essa abertura, evidentemente não vai haver a expectativa que a gente está postando de vir novos pedidos. Quer dizer, teria que abrir São Paulo? Na minha ótica, na minha avaliação, na minha simples
apuração de mercado é o maior mercado que nós temos. Evidentemente, nós temos que respeitar Rio de Janeiro, Belo Horizonte, Porto Alegre, Paraná, todos os... Mas se o exemplo que foi o primeiro que fechou o mercado de lojas e coisas foi São Paulo. Então isso deu um efeito cascata para todos os outros estados. Nós estamos falando com Vicente Bender, presidente do Sindicato das Indústrias, e também está chegando aqui o diretor e ex-presidente do Sindicato dos Sapateiros de Dois Irmãos. Vicente Bender, antes de começarmos aqui o bate-papo em conjunto, queria fazer uma pergunta, porque nós estamos tendo aqui um problema mais grave, que é o problema da política, né? Tem uma briga entre o governo federal e o governo de São Paulo, né? Estão se matando aí e quem está pagando o pato é as pessoas aqui embaixo, né? Eu não quero entrar em política, porque política é muito chato, né? Nesse momento nós só queremos fazer coisa. Mas o senhor acredita, assim, pela sua experiência de homem que trabalha tanto nas áreas públicas aí, né? Como presidente do sindicato, inclusive nacional, da indústria da Bahia, lá, que circula tanto. O senhor acredita que se resolve essa briga entre eles e a gente pode começar a voltar a trabalhar de novo ou esse vai aumentar? Bola de cristal agora eu estou lhe pedindo. Essas vaidades são puras vaidades. Um momento totalmente errado de colocar isso em público. Impressionante seja isso, né? de um lado do outro, ou seja do outro lado. Não importa. O que devia estar acontecendo hoje? Uma preocupação puramente como ajudar a resolver o problema. Como alavancar, que não tem uma data ainda definitiva de retomada econômica, que a gente sabe que vai ser lenta. Então essa vaidade hoje, eu acho que quem tem o poder de decidir se isso nas próximas eleições, eu vou olhar dessa maneira. Eu vou olhar dessa maneira. Eu tenho daí o poder de decidir se aquele momento, essas discussões, essas aberrações que estão acontecendo, é esse momento que eu posso dizer, olha, agora eu vou julgar, apesar que nós não temos o poder de julgar ninguém, mas o meu voto pode traduzir isso em alguma situação, em algum protesto consciente. Exatamente. Consciente. Estamos aqui agora, só para claro, uma outra situação que eu queria. Nós temos uma outra situação que que todo mundo devia se dar as mãos, né? O sistema bancário brasileiro, em vez de ajudar nos custos, tudo está aumentando. Que loucura isso, né? Tudo está aumentando. Que rapinagem, né? A gente está vendo, né? Vou dar exemplos simples. Pelo simples fato de prorrogar agora os nossos clientes e, obviamente, os fornecedores nos prorrogar os nossos compromissos com eles, se antes nós estávamos pagando para colocar um boleto bancário em cobrança, estávamos pagando entre 2 a 3 a 3,50 reais, começaram a cobrar 6 a 9. Agora? Nessa última semana? Claro! Nossa Senhora! Sabe? Juros que estavam de operações que estavam previstos entre 3, 4% ao ano, pularam para 12% ao ano, entre 9 a 12% ao ano. Isso não tem cabimento, gente. Se nós estamos todo mundo junto numa situação, se foi decretado calamidade pública nacional e tem calamidade pública mundial decretada. Onde é que nós estamos indo, gente? E os bancos são os que não podem reclamar de não terem faturamento, né? Porque eram os que melhor tinham faturamento no país, né? Sempre. Eu quero que todas as empresas ganhem lucro. Não sou contra o lucro. Mas, por favor, nós temos uma outra situação agora. Romeu Schneider, bem-vindo. Pode... estamos guardando as distâncias aqui, né? Que é normal, né? Romeu, nós estamos aqui conversando com o presidente do Sindicato das Indústrias, satisfação tê-lo aqui também, tínhamos a certeza que o senhor viria, né? Não foi acertado esse encontro, viu, Vicente? É? Não, foi um acaso aqui, né? Absoluto. Em absoluto, né? Foi um acaso, mas uma sintonia em relação mas é um acaso bom, né? É um acaso bom, né? Porque nós estamos precisando. Hoje, nós estamos fazendo, na manchete do jornal de hoje, consta 630 demitidos das indústrias em Dois Irmãos. Presidente Romeu. Sim, deixa eu fazer uma rápida avaliação para chegar a esse número.
Eu tive ontem de tarde homologando as decisões da Usaflex, né, porque eu não comportava as pessoas irem ao sindicato, até porque a Polícia Militar e a área da saúde pública não ia me deixar eu aglomerar tanta gente. Então eu fiz um combinado com a empresa que eu ia examinar as decisões, homologar as decisões, deixar tudo pronto, mais um comunicado que as pessoas deviam encaminhar para receber seus direitos lá. E nós estávamos trabalhando com 180 pessoas no Usaflex, na verdade são 230, são 180 mais o pessoal dos contratos de experiência bateu nos 230. Eu tenho uma ateliê que finalizou suas atividades, estamos em fase de negociação para um acordo trabalhista para a gente tentar fechar ele semana que vem, terça-feira, dia 31, lá no sindicato, que são mais de 200 pessoas. Então só nas duas são 430. Então se eu pegar todas as fábricas de calçado, juntamente com as ateliês, e eu pegar a redução das pessoas que estavam no contrato de trabalho, que são as primeiras que foram demitidas, nós seguramente hoje, ou seja, dentro dos últimos 15 dias, nós temos entre 600 a 700 pessoas demitidas em Dois Irmãos. Em torno de 700 pessoas. É um cálculo fácil, para chegar em 700 menos 430, eu estou falando de 200 pessoas. Eu tenho ateliês de pré-fabricado, presidente Vicente, que, para tu ter uma ideia, de 100 funcionários, né, demitiram 20 que estavam no contrato de experiência. Por que isso aconteceu? Porque toda a expectativa, na verdade, estava direcionada para 2020. Né? Nós saímos no período de férias de dezembro até um pouquinho antes da primeira quinzena de janeiro, e toda a indústria do calçado começou a se movimentar para produzir. Aqui o Vicente, que não vai me deixar mentir, eles propriamente admitiram muita gente no início do ano. Então, consequentemente, se a indústria admitiu, a terceirizada admitiu também. Então, estava se caminhando, na verdade, para um ano de produção, enfim, né, um ano próspero para a questão do calçado. Aí acabou dando esse impacto, né? Aconteceu exatamente com que as pessoas que foram admitidas, né, que estão no contrato de experiência desde janeiro para cá, continuam nos 90 dias de contrato de experiência, vão ser as primeiras a ser demitidas. Por quê? Não porque elas sejam mais ou menos ruins que as outras, mas elas te dão um custo menor inicial para as empresas. Então, né, a empresa ela vai ter que vai ter que optar, né, de uma forma dura em quem retirar primeiro para que a empresa continue com sustento financeiro. Então, por isso que os contratos de experiência foram demitidos. Romeu, tu tinha me comentado na segunda passada, né, que tinha mais outros 2 ateliês. Aquele Eu tenho mais 2 ateliês, né? Eu só não posso abrir o nome desses ateliês, porque em relação a uma delas que deve ter em torno de 100 pessoas, de vez de tomar a decisão, Vicente, em fechar ela, ele ainda tomou a decisão, tá? De manter ainda até o dia 5, 6, para ver se a coisa consiga se resolver, vamos dizer assim. Tomara que eles não entrem no rol do fechamento. São mais 2 que mais 2, né? Fora essa uma que... Sim, mais 2, né? Mais 2. Então, essa é a situação, né? Presidente, ambos presidentes aqui, né? Vicente, quando é que uma indústria procura um terceirizado? Em que condições ela procura um terceirizado? Tudo... Para que as pessoas que não são da área nos entendam aqui. E quero dizer, antes que o senhor responda, queria fazer um agradecimento às quase 375 pessoas ao vivo nesse momento, junto conosco aqui, e pedir que as pessoas que estão aí, por favor, se puderem, compartilhem essa transmissão aqui. Vai ali na sua ideia e compartilha, porque nós estamos aqui com as 2 pessoas mais importantes da cidade nesse momento, que é o Vicente representando as indústrias aqui, não é? Que é as pessoas que abrem empresa e dão trabalho na área calçadista, e ali o nosso presidente Romeu também representando os trabalhadores. Então, o senhor e a senhora compartilhando esse vídeo, está compartilhando a economia da nossa cidade, e formar uma rede funciona porque as pessoas vão ver um debate muito importante aqui sobre isso agora. Vicente, em que condições uma fábrica precisa de terceirizado, de ateliês? Tudo se resume nos nossos clientes. A partir do momento que nossa clientela começar a comprar sapato e começar a ter volumes de pedidos entrando em todas as indústrias, isso serve para qualquer indústria. Isso é o mesmo problema do setor calçadista, tem o Grupo Erval.
a mesma situação. Então, nossa luz chama-se cliente. A partir do momento que o cliente vem em pedidos, e o volume de pedidos é que vai determinar o que vai acontecer com cada fábrica. Vai aumentar seu quadro de funcionários, vai estagnar, e aí, consequentemente, o que acontece? Como a maioria das indústrias não tem a sua capacidade produtiva 100% dentro das quatro paredes de cada indústria, hoje existe a situação que nós chamamos de terceirizada, que são os nossos ateliês, nosso povo em comum que chama de ateliês, seja de corte, seja de costura ou de pré-fabricado. Fazem forrações e outros serviços agregados a um sapato. Então, tudo isso é em função de uma situação de pedidos. Como bem disse o Romeu, o ano estava arrancando-se numa situação de que, propondo um ano que nós poderíamos aumentar o nosso quadro de funcionários. Estava aumentando. E estava aumentando, tanto é. E essa situação, e por isso, há pouco foi colocado, pelo Romeu também, o que a empresa adota? Adota as demissões de menor custo no primeiro momento, e esses são os pessoal que tem contrato de experiência, que estão em contrato de experiência. Isso que foi feito. Contrato de experiência são 90 dias, né? Hoje a legislação são 90 dias. Nós temos um acordo firmado com o sindicato da patronal, né, que tu pode admitir um trabalhador podendo fazer até 2 contratos de experiência, não ultrapassando os 90 dias que está na nova legislação, inclusive na antiga legislação também. E esses 90 dias poderão ser feitos em 2 períodos. Exemplo, 45 dias, 30 mais 60, 60 mais 30, né, não passando dos 90 dias. Tu começou de janeiro a trabalhar, que é o que teve o retorno da indústria do calçado dos irmãos, tu vai fazer os cálculos dos dias até os dias de hoje, tu vai ver que está dentro dos 90 dias. São justamente as pessoas que foram readmitidas porque teve um reaquecimento do nosso setor. Romeu, só para que as pessoas que não conhecem nada de sapato, que eu estou vendo que tem bastante pessoas aqui fazendo essa pergunta, né? O que os ateliês produzem? Porque a pessoa sabe sapato, mas ela não conhece, ela vê o sapato como um todo, né? Presente. Mas o que é que um ateliê faz dentro do sapato, Romeu? É que na verdade a indústria do calçado ela não se diferencia de qualquer outra indústria. Se tu for falar da indústria automotiva, né, tu não pode a Volkswagen todo o serviço lá dentro, não. A porta é feita fora, né? O forro é feito fora, os bancos são costurados fora. O calçado, a indústria por si só, né, ela tem a determinação da produção do calçado em si. Esse calçado, que são serviços terceirizados, que nem a costura, o pré-fabricado, o enfiado, né? São serviços, na verdade, que não passam, né, na mão de obra das grandes empresas que apenas fazem a montagem e a produção do calçado. Eles são serviços, na verdade, terceirizados, que agregam, na verdade, valores e serviços para a indústria como um todo. E quantos, na sua experiência de vida, quantos ateliês nós temos em Dois Irmãos, por exemplo? Alan, essa é uma pergunta... Seu sindicato representa Dois Irmãos em Morroy. Essa é uma pergunta muito boa. Eu tenho bons anos de convivência em relação a isso, defendendo a classe trabalhadora, resolvendo problemas, abrindo negociações. Nós já tivemos em Dois Irmãos mais de 110 ateliês de pré-fabricado, costura, enfiados, pá. Que saudade dessa época, hein, Vicente? Isso quando a nossa categoria chegou ao pico de 9.400 trabalhadores. Eu tenho essa informação porque as empresas normalmente nos repassam, né, a relação de salários, enfim, né? Então a gente consegue dominar, na verdade, esses números. Então isso, quando a indústria tinha 9.400 funcionários, nós tínhamos 110 ateliês em Dois Irmãos. Hoje, olha, se contar muito bem, eu não sei se nós chegamos a 30 ateliês em Dois Irmãos. 30. Isso em número de trabalhadores? 2.000 trabalhadores. 2.000 trabalhadores. 2.000, 2.500 trabalhadores, não mais do que isso. E dentro de uma indústria hoje, né, do nosso ramo, de 5.000 trabalhadores. 5.000 ao todo? Então, na verdade... 5.000, presidente Vicente, aqui
Em Dois Irmãos ou em Dois Irmãos Morro e Santa Maria do Herval? Esses 5 mil são Dois Irmãos Monreuter, né? Sim. E deve ter mais uns 1.500 no Santa Maria do Herval. Também em Santa Maria do Herval. Tá. Para se ter só uma informação, Monreuter não tem mais do que 500 funcionários na área de calçado. Ele tem a Virt lá em Valahai. E acho que tem uma pequena ateliê aqui na subida do Vale Direito. 3, 4 indústrias ao todo. O restante se situa em Dois Irmãos. E Santa Maria do Herval? São 3. 3. 3 são o H. Kunsen, o Enzo Gil Virt. No centro ali? Sim, no centro, exato. Todos, E deve ter mais um ou 2 ateliês lá que tem também, né? E o resto também já fechou. Lá não é o sindicato daqui? Não, outro sindicato. Tem uma pergunta aqui de Esther Reichert, fazendo uma pergunta que não quer calar. Se as empresas calçadistas voltarem a trabalhar, eles têm pedido no mercado interno e externo? Eu acredito de que hoje, essa arrancada que foi tomada, a decisão hoje de manhã, para iniciar dia 7 de abril, ela está muito mais linkada em cima de sapatos da exportação, porque o mercado interno foi o que mais cancelou nessa parada. Tem alguma coisa no mercado interno? Sim, tem, mas é a minoria no momento. E essa é a expectativa para uma retomada rápida, é aquecer exatamente o mercado interno. Essa é a ideia. Essa é a ideia. Nós estamos conversando aqui com Vicente Bender e com Romeu Schneider sobre a questão calçadista. Romeu e Vicente, nós tivemos hoje pela manhã, aqui em Dois Irmãos, os Aflex começando a pagar, então, os seus trabalhadores, né? Vimos que foi direto ali, né? O sindicato teria, parece que ontem, passado lá, é isso, Romeu? Pode fazer uma síntese para nós de como é que foi isso? O que é importante os trabalhadores entenderem é o seguinte: nos últimos 15 dias nós tivemos 600, 700 pessoas que o emprego delas evaporou. Os Aflex e todas que a gente acabou mencionando. Então é humanamente impossível eu atender 600, 700 rescisões no sindicato, né, de uma forma individualizada. Então nós estamos, na verdade, tentando resolver as rescisões da melhor forma possível. Estou orientando as empresas, todas elas, né, que tem rescisões para fazer, que façam nas empresas, não só o contrato de experiências, mas outros contratos também, né, por causa que eu não consigo atender essa demanda lá. Segundo é porque eu não posso aglomerar gente no sindicato, né, eu tenho um problema estrutural lá e provavelmente seria intervido pela área da saúde, pela Brigada Militar, né, e aí nós entendemos que na questão da Usaflex, a melhor forma de resolver o problema, até porque as pessoas acabaram pegando ranchos lá e tal, era a gente homologar as rescisões com um dia de antecedência. Eu e o Eduardo fomos lá ontem de tarde, das 4 às 6h30 da tarde, ficamos lá dentro, conferimos rescisão por rescisão dos direitos dos trabalhadores, calculamos o fundo de garantia e os 40% que vão pegar no banco, montamos a chave para que as pessoas no dia 1º de abril possam sacar seus fundos de garantia, né? E homologamos todas as rescisões, para que no dia de hoje, de uma forma mais espichada, mais tranquila, as pessoas pudessem ir lá somente pegar suas guias, porque o valor da rescisão, né, já foi depositado nas suas contas bancárias no dia de ontem, né? As empresas têm feito isso, têm pagado as rescisões via sistema eletrônico, né? Então hoje as pessoas só precisariam ir lá buscar suas rescisões, a guia do seguro-desemprego e pegar toda a informação necessária para sacar o fundo de garantia e os 40% e como encaminhar o seguro-desemprego. Nós inclusive deixamos junto com as rescisões um comunicado do sindicato, né, qual é o procedimento que eles teriam que adotar no momento que eles saírem de lá com a documentação. Tudo isso no caso usa Flex. Tudo isso no caso da Flex. As demais pessoas demitidas... Antes que nós já vamos... não pode terminar essa. As demais pessoas demitidas, que eu acabei falando do contrato de experiência e outras pessoas, estão se dirigindo diretamente nas empresas. Então, na verdade, para os trabalhadores da Usaflex, para alguns que acharam que teria que ter essa presença, nós até estamos assistindo eles mais do que os outros, né, que nós nem estamos conseguindo acompanhar as rescisões. Então lá a gente ainda conseguiu fazer um trabalho rápido ontem, porque as rescisões vieram de Igrejinha, que é a matriz deles, para que as pessoas no dia de hoje conseguissem vir lá já com um atestado do sindicato dizendo de que os valores das rescisões
estavam 100% pagas. E eu acho que o que é importante é frisar o seguinte, Alain. Eu acho que muitas pessoas, né, ainda não conseguiram se dar de conta do que está acontecendo, e eu queria sensibilizar essas pessoas nesse sentido. Eu fico triste, mas ao mesmo tempo feliz, né, de que a situação da Usaflex nessas 230 demissões, que é lamentável isso ter acontecido, é drástico isso para o município de Dois Irmãos e para a nossa categoria, eu fico feliz que as pessoas ainda conseguiram ir lá e receberam 100% dos seus direitos. Para tu ter uma ideia, Alain e Vicente, eu estou discutindo, por exemplo, com a Calçados da Serra, onde todos... Eu já vou lhe perguntar do Calçado da Serra, pode ser? Pode o senhor não ser. se incomoda daí? Bom, então, Usaflex, tudo resolvido? Tudo resolvido nesse problema. Nós temos eu queria dizer para as pessoas que nós estamos nesse momento com uma rede de 546 pessoas junto conosco. Queria informar que nós estamos entrevistando aqui, porque nós não temos gerador de caracteres, eu tenho que ficar falando o tempo todo. Nós temos aqui a presença do presidente do Sindicato dos Sapateiros, Romeu Schneider, e do presidente do Sindicato das Indústrias, nossos prezados amigos, ambos, Vicente Bender e Romeu Schneider. Quero pedir para essas pessoas todas que estão nos assistindo, se puderem, compartilhem aí, não custa nada, compartilhem esse vídeo para que nós possamos aumentar a rede. Estão aqui as duas pessoas que respondem pela 90% da economia, eu acho, do município, mais ou menos, né, em cima disso aqui, de trabalhos e de empregos, né? Então, se puderem compartilhar, a gente agradece, a cidade agradece, outras pessoas podem ouvir o que está sendo debatido aqui sobre o nosso futuro de trabalho na cidade. Bom, tem uma pergunta aqui que foi feita, que Suzana Rech da Silva, qual é a expectativa de você sobre tudo isso? A pergunta é o seguinte: se caso depois do dia 6 não retornarmos, o que será de todos os trabalhadores que dependem do sapato para se manter? O senhor deu uma informação antes de um retorno, é isso? Sim. Com todo esse cenário negativo, vamos também falar um pouquinho das coisas positivas e o que é possível fazer, o que está ao alcance da indústria, para que nós podemos minimizar essa situação só de falar de demissões. Existe uma preocupação muito grande em relação ao todo. Exemplo que eu quero dar. Então, pela manhã ficou decidido, né, que as indústrias... Hoje pela manhã, que vão retomar dia 7, com exceções de duas empresas, da Usaflex dia 23 e a Virt, que entrou em férias a partir de segunda a 30 dias, não sei bem qual é o dia que vai retomar, mas o restante tudo vai retomar dia 7. Isto, evidentemente, já, vamos dizer, não é a solução, mas daqui a pouco é o início de uma solução um pouco mais extensa, porque nós temos que torcer realmente de que outros municípios, estado, outros comecem a iniciar o seu ciclo produtivo, dos quais hoje estão parados, e principalmente a nível de comércio. Veio uma decisão maior, até quem comentou isso foi o Agnello, hoje na nossa reunião. Agnello Seger, do Grupo Erval. Presidente do Grupo Erval. Né? E em que eles foram autorizados agora, como eles trabalham muito na rede de loja deles com materiais de construção, então eles foram autorizados a abrir a rede de loja deles que operam nesta linha de materiais de construção. Então isso é uma notícia boa. A área de construção pode abrir. Pode abrir. A partir de quando? Ou de sábado, não tenho certeza agora, sabe? Mas, então isso são algumas coisas positivas, né, em relação a nós temos que avaliar isso aí. E a outra torcida é que realmente, né, nós temos que ter um pouquinho de reflexão interna, tirar esse pânico que foi instaurado dentro da comunidade, dentro das famílias, que na minha opinião, veja bem, gente, é minha opinião, eu assumo isso, eu achei exagerado.
talvez algumas decisões precipitadas. Então, nesse sentido, nós temos que olhar esse lado. Todas as indústrias, todas as famílias, todo mundo fizer a sua parte daquilo que hoje a saúde pública está orientando por que fazer, evidentemente, gente, nós estamos fazendo já aquilo que realmente o propósito de estagnar ou eliminar a continuidade do coronavírus. Rafael Leal pergunta aqui, tem data para as empresas voltarem? Então o presidente está respondendo que no dia 6, dia 7. Dia 7. Também temos aqui várias perguntas, né? Uma pergunta bem objetiva aqui. Alain, será que eles, sindicatos, não têm força de ver ou renegociar com o governo federal sobre uma antecipação do PIS/PASEP com um salário mínimo para toda a população, mesmo estando empregado e desempregado? Porque nesse momento a crise está aí e esse PIS/PASEP todos nós temos o direito por ano, seria a antecipação dele. Será que o senhor ouviu falar de alguma coisa disso, presidente? Eu acho que está se discutindo duas coisas, né? Me parece que na nova MP está vindo. Arnold Cleusa Santos. Arnold, eu não vou assim te confirmar 100%, mas eu tenho lido algumas coisas em relação a isso. A questão do PIS está vindo em conjunto com a liberação de mais valores do FGTS. Tá? Hoje eram R$500, depois foi para o salário mínimo, né? E parece que agora eles estão discutindo a possibilidade de liberar até R$3.000 e também a antecipação do PIS/PASEP para as pessoas que têm direito. Eu não estou aqui afirmando nada, mas eu acho que isso deve estar dentro de uma medida provisória que deve estar sendo anunciada, talvez entre hoje e amanhã, pelo governo federal. Então há, vamos dizer assim, notícias em relação a essa situação, que eu acho que é uma ideia boa. Eu acho que é uma ideia boa, isso injeta dinheiro, né, diretamente no bolso do trabalhador, né, e antecipa uma situação que as pessoas diriam direito lá na frente, né. Tem um elogio para vocês todos aqui. Fátima Raquel Saibal. Olá, Alain, boa tarde. Preciso comentar o importante trabalho de ambos os sindicatos, né, de Dois Irmãos. As funcionárias da minha pequena empresa de confecções são representadas pelo sindicato Estância Velha. Estamos desde sexta-feira passada tentando dialogar com eles para fechar um acordo que beneficia os dois lados, mas simplesmente não atende lá em Estância Velha, deixando sem representação aos funcionários e sem ação à empresa. Lamentável estar se escondendo nesse momento tão difícil para a empresa e funcionário. Parabéns, portanto, aos sindicatos aqui de Dois Irmãos. Obrigado. Que é como diz aqui as pessoas, né? O público e o privado aí junto, né? Trabalhando aqui na coisa. Romeu, vamos lá. Bom, vamos dar uma outra conversadinha aqui sobre calçados. Antes de voltarmos, presidente, aqui as retomadas das empresas, só para esclarecermos aqui. Tem um calçados aqui MV, que também se chama... Calçados da Serra e VM, não é MV? Eles têm duas razões sociais. E VM. Esse também, o senhor ia falar antes aí, como é que ficou? Primeiro, registrar que ela é um ateliê de calçados. Eu diria que hoje ela é a maior ateliê de calçados com o número de trabalhadores registrados. Ela é uma ateliê de calçados extremamente correta, né? Sempre pagou certo seus funcionários, nunca atrasou nada de direitos, né? E acabou tomando uma decisão agora dentro dessa situação que queira uns ou não, ela tem que ser respeitada, porque cada empresa tem que saber que decisão tomar no momento desses. Mas ela tomou a decisão de encerrar as atividades dela e esperar para que num tempo posterior ela possa se reerguer e voltar ao mercado de trabalho, talvez não com o número de trabalhadores que eles têm hoje, que são em torno de 200, de repente com um número menor, mas eles estão pensando em voltar ativa o setor do calçado, passada essa turbulência toda. Então nós temos essa ateliê que nos procurou, nos comunicou, salvo mude de ideia entre hoje e amanhã, já que tem uma nova informação por parte da indústria aqui, que está retornando as atividades desde a partir do dia 7, mas até o presente momento, Alain e Vicente, eu tenho deles de que encerrar as atividades, né, com 200 funcionários, né,
e nós estamos trabalhando na formatação das rescisões, né, onde é que agora dia 31 às 9 horas nós vamos tentar homologar essas rescisões para liberar o fundo de garantia e consequentemente encaminhar o seguro-desemprego, e os demais direitos como saldo do salário, 13º, férias, a multa dos 40%, né, serão na verdade ajuizados uma ação trabalhista na Justiça do Trabalho, para que a gente, em conjunto com os trabalhadores da empresa, a gente formule uma proposta, né, de parcelamento para que seja quitado o que a empresa está devendo para os trabalhadores. Aqui é importante ressaltar, né, e aí eu me referi antes aos trabalhadores da Usaflex, para vocês terem uma ideia que quanto é importante quando a gente é demitido receber todos os seus direitos. Lá, por exemplo, nós não estamos discutindo o pagamento do aviso prévio indenizado, que é por direito do trabalhador quando ele é demitido. Então, para as pessoas terem uma noção, um pouco uma ideia de que nós estamos num momento, né, de que todo mundo tem que, na verdade, saber de que a gente tem que ceder para tudo que é lado, temos que negociar tudo que é necessário para que a gente chegue no final, vamos final feliz, onde é que todo mundo consiga se contemplar. Isso é muito difícil de resolver. Aí eu passo o dia inteiro recebendo ligações de ateliês de 5, 6, 7 pessoas, 10 pessoas, ateliês familiares, né, que não tem a mínima estrutura se a produção não voltar logo. Eu espero que essa decisão da indústria de estar voltando dia 7 ela dê certo, né, porque eles é uma decisão deles, mas eu queria referendar isso. Tem várias coisas que tem que fazer ela dar certo. Uma é as pessoas comprarem, né, para ela poder produzir, né? Eu acho que a matéria-prima deve ser ali na frente um outro problema, e espero que nessa retomada da indústria no dia 7 realmente a gente não seja atrapalhado, né, incomodado com o coronavírus, né, dando numa situação bem mais alarmante do que a gente está agora. Espero que a indústria nessa retomada ela não sofra esse impacto, porque seria muito ruim retornar e depois ter que voltar de novo. Ou seja, a fechar sua esculhamba toda a situação de novo. Então espero que isso não aconteça. Eu gostaria que pudéssemos voltar amanhã a trabalhar de novo, porque se a gente fosse voltar a trabalhar, quem sabe as empresas contratariam de novo, os demitidos por contrato de experiência teriam talvez uma luz no final do túnel e poder ser... Dezenas de pessoas aqui, presidente Vicente, solicitando vamos retornar. Todo mundo parece querendo realmente trabalhar. E tem aqui uma pergunta, Romeu, endereçada a ti, e a empresa Kunstler, que até agora não deu nenhuma posição do que será feito desses dias que estamos em casa. Tem alguma informação sobre isso? Rapidamente, para a gente poder... O Kunstler se enquadra, na verdade, dentro do sindicato da patronal. Então, com certeza, depois dessa nossa entrevista aqui contigo, Alan, nós temos agendado, provavelmente para amanhã, ou mais tardar segunda ou terça, o nosso sindicato, com o sindicato da patronal, né, que o Vicente é o presidente, nós temos agendado uma reunião para a gente firmar um novo acordo, um novo acordo de trabalho, tá? Onde é que envolve, na verdade, todo o nosso setor, né, em relação a como é que vai se dar, né, as dispensas a partir de segunda-feira, principalmente o Henry, da Pegada e do Virt, do Kunstler, que não tiveram nenhum acordo ainda realizado. Sim. Então, na verdade, eles vão caminhar... Volta essa semana, então. Vão conversar essa semana. Eles vão entrar dentro de um acordo, entendeu? Que vai ser um acordo padrão feito entre os dois sindicatos que vai valer para toda a categoria. Adriana Pontes está perguntando aqui, mas já foi respondido, porque o sindicato não se fez presente nas rescisões. A Adriana já está respondido na pergunta anterior, foi uma pergunta que nós fizemos aqui. Eles estiveram lá, o sindicato, né, Romeu? No dia de ontem e homologaram e revisaram todas as rescisões. Então, voltando para lá. Nós temos bom, deixa eu ver aqui, é tanta opinião, é tanta gente lendo aqui, eu não posso ler, pessoal, né? Me desculpem todas as colocações aqui, mas, bom, de fato, então nós estamos preparados para um retorno no dia 7, as indústrias, inclusive Erval, é isso que o senhor está dizendo, e as escolas voltam? Dia 7 também, conforme a prefeita me comunicou. Então não vai ser refeito, já o senhor certamente pode dar essa informação, ela já falou que não vai refazer o decreto de calamidade pública recolhendo as crianças. Não, isso vai... Não? O
prazo que ela deu se encerra no dia 6 e a retomada das aulas dia 7. Se mantém. E FAD? Também a mesma coisa. Que a FAD é mais ligada. Falei com a presidente hoje de manhã da FAD e ela reafirmou que vai voltar junto com as escolas municipais. Então retorna tudo no dia 6 também. Dia 7. Dia 7. E as fábricas no dia 7 junto também. Só deixa eu complementar uma colocação pro Romeu. Romeu, aquilo que nós já havíamos conversado, né, em relação a essa minuta dessa convenção coletiva específica de força maior, que nós estamos chamando, okay? Em relação à própria medida provisória 927, e mais os ajustes entre trabalhadores e as indústrias. Essa minuta, inclusive, você vai receber ela hoje à tarde ainda. Deve receber se já não está, se já não está pelo e-mail. Tá? E nós até gostaríamos de que fosse dado uma prioridade na avaliação pelo jurídico do próprio Sindicato dos Trabalhadores, nessa minuta, ok? E aí nossa ideia, se for possível, de assiná-la amanhã. Essa é a nossa ideia. Por que nós queremos fazer essa ideia? Isso eu tenho certeza que vai gerar uma segurança, uma tranquilidade para os nossos colaboradores, nossos trabalhadores das indústrias. Então, eu quero dizer isso, de que é extremamente importante que nós se dedicamos a fazer esse ajuste e assinarmos essa nova convenção, que ela é específica para esse momento que nós chamamos de uma convenção de força maior, né? Em que façam isso para que nós podemos então assinar isso amanhã e deixar isso público para os nossos trabalhadores. Olha, está acordado, gente, e ali dentro, você bem sabe, tem as alternativas que as empresas podem escolher o melhor formato para cada uma, como vamos ressarcir os trabalhadores que nesse momento estão parados. E isso, evidentemente, assinado, e é um documento público. Eu tenho certeza que muitos dos nossos colaboradores vão procurar o sindicato, né, que geralmente, para esclarecimento, dúvidas, né, o nosso trabalhador busca o sindicato deles, que é o dos trabalhadores, para fazer os devidos esclarecimentos de dúvidas. Pode surgir algumas dúvidas, sim, mas está muito transparente. É um acordo assim, com toda a transparência e alternativas também. Com alternativas de formas para minimizar, inclusive, a questão das emissões. E outra coisa para completar, informações que a gente tem, deve sair, eu acredito essa semana ainda, através do ministro da Economia, do Paulo Guedes, né, uma nova medida provisória de suporte financeiro, né, exatamente, que vai ser colocada à disposição das empresas que mais necessitam nesse momento dramático de fluxo financeiro, de fluxo de caixa. Então, isso tudo ainda está por vir. E estas informações, que a gente não sabe bem o que vai vir, isso tudo pode favorecer ainda o nosso momento. E por isso, eu tenho certeza de que hoje de manhã foi tratado isso ainda. Foram trancadas no momento, né, mais demissões. Foram trancadas mais demissões no momento. Exato. Porque nós estamos aguardando, porque não adianta também, vejam bem, tomar decisões precipitadas, olhando só para dentro da individual de cada empresa, porque daqui a pouco isso tem algumas conotações que nós podemos levar isso um pouco mais adiante e dar o conforto e a tranquilidade. Então hoje, quando eu falei há pouco do pânico, Alan, tu pode ter certeza disso aí. Se nós fizermos uma pesquisa, que isso vai aparecer bem assim. Hoje, o pânico não é só do vírus que está aí. O pânico também existe dentro dos lares, das famílias. Do emprego. O senhor sabe que nós temos, se nós formos olhar por aqui, pelos comentários aqui, presidente Vicente, eu acho que uns 90% dos comentários que estão aqui, se o senhor puder olhar depois, o senhor vai ver pedindo, voltamos a trabalhar, vamos voltar a trabalhar, vamos voltar a trabalhar. As pessoas têm noção disso, elas têm noção de que se voltarem e não tiver emprego, isso é um caos completo e total, né? Exatamente. Nós precisamos voltar a trabalhar.
porque na verdade isso que está acontecendo ninguém esperava, nem a indústria, muito menos os assalariados, né? Mas nós tivemos uma situação. Romeu, mas nós tivemos como assim, é que tu resolve isso? Tantos decretos de calamidade um atrás do outro, né? Como é que tu resolve isso? Só trabalhando, né, na tua indústria, no teu emprego, para tu poder no final do mês receber. É tudo que qualquer pessoa séria, qualquer trabalhador que tem uma visão um pouquinho para frente, vai estar torcendo, vai ter que estar torcendo por esse tipo de coisa. Alan. O coronavírus, na verdade, ele é uma coisa que está aqui, nós vamos superar ele, né? Mas nós temos que em conjunto conseguir superar também o drama que se instalou com essa situação, que é a questão do desemprego, gente. Do jeito que a indústria do calçado rapidamente ela se reaquece e admite, que é o que aconteceu no início de 2020 agora, ela também sofre, né, com uma rápida demissão. Por quê? Porque muito dinâmica. Ela é muito dinâmica e ela aglomera e gera muitos empregos. Então, do jeito que ela rapidamente sobe, né, em momentos difíceis, ela também acaba precisando demitir, né? Presidente Vicente, nós estamos indo quase para o final do nosso bate-papo, nosso debate aqui. Então, só para recolocarmos para as pessoas que estão nos assistindo, retorno das indústrias. Dia 7 de abril. O senhor fala também do Grupo Erval. Do Grupo Erval, quer dizer... Estou autorizado pelo presidente Agnello a falar isso. Dia 7, retornando a trabalhar. Presidente Romeu, o senhor concorda? Eu não tenho nem que concordar, né? Tem que participar da retomada. O senhor agradece? Eu agradeço, porque na verdade a indústria retomando, as ateliês retomando, né? Para mim, na verdade, resolve 100 ligações que eu recebo por dia que eu ainda não tenho a solução do problema, né? Que é, Romeu, o que eu faço? Espero, como é que eu faço com o pagamento do dia 5? Essa notícia, né, e ela realmente se confirmar e ela realmente der certo, né, tudo vai se encaixar para que a gente comece a andar, né, em relação a emprego dentro de uma normalidade, né? Presidente Vicente, como o senhor está aqui, é uma raridade a gente conseguir ter a sua presença, né, um homem tão ocupado permanentemente aí. Que impacto financeiro esse período parado aqui vai ter nas indústrias calçadistas? Praticamente um impacto financeiro de 30 dias pagando as despesas, assumindo os custos todos sem ter um centavo de faturamento. E vocês vão conseguir colocar isso no preço do sapato de vocês? Com certeza não. Com certeza não. Tudo indica de que o mercado ele vai querer de que todos, não falo só da indústria de calçados, eles têm que se readequar nos seus custos. E aí eu falo inclusive do nosso governo também. Então, e é isso que a gente tem que hoje estar ciente da situação. Nós temos uma série de coisas que estão em andamento, aí eu não quero entrar em política, mas nós temos decisões hoje. Hoje o Brasil é administrado por 3 situações. Hoje nós temos o executivo que foi eleito pelo povo, aí nós temos o Congresso que quer legislar no executivo, e aí nós temos ainda o STF que quer ainda ter a última palavra em relação às situações. Então é complicado, né? É complicado hoje a nossa situação de país em relação a ter um norte. Mas, Alan, se tu me permitir, eu só queria deixar o lado espiritual um pouquinho da nossa comunidade, dos nossos funcionários, dos nossos colaboradores, de que nós temos que fazer uma reflexão com tudo isso que está acontecendo. Qual é o aprendizado que nós temos que ter com tudo isso aí? Que cada um faça a sua reflexão interna, porque esse momento tão crítico, que nunca foi vivido pelo mais intelectual, empresário que seja, ele não passou um momento desses aí. Então o que nós temos que aprender? Isso é, o empresário mais poderoso ao
mais humilde da nossa comunidade. Qual é o aprendizado disso aí tudo? Tem que fazer. E aí eu quero também dizer o seguinte: pânico, gente. Vamos jogar ele para trás. Vamos viver com a realidade? Sim. Vamos tomar nossos cuidados? Sim. Vamos nos ajudar? Sim. Vamos ouvir o que realmente a saúde pública nos orienta para fazer? Sim. Apesar que às vezes também o setor público da saúde também está um pouco exagerado nos seus conceitos. Né? Então é isso que eu peço que nós temos que fazer. Nós voltando a ter o nosso emocional equilibrado, a nossa cabeça pensando, vamos vencer essa parada, vamos de novo retomar toda a nossa atividade e vamos de novo criar a felicidade dentro das famílias. Nós estamos aqui para fazer encerramento. Eu quero fazer uma pergunta para vocês dois antes, porque, por exemplo, houve um pânico generalizado, né? As pessoas normalmente culpam a mídia, né? E a mídia, e a mídia, e a mídia. Só que a mídia apenas se reporta ao que os poderes públicos dizem. E os poderes públicos estavam dizendo, olha, tem que fazer com que as pessoas fiquem em casa e tem que fechar as empresas. Tanto que praticamente todos, presidente, nós analisamos quase que todos os decretos de calamidade do Estado aqui, e eram quase todos a mesma coisa. Era Ctrl-C, Ctrl-V, igualzinho um ao outro. Quer dizer, não existia mais nada. Bom, a pergunta que eu quero fazer para o senhor e para o nosso Romeu Schneider também, para encerramento, para deixar como assim, nós voltamos para o trabalho, né? Quer dizer, aqui no Jornal das Irmãs não parou, né? Claro, nossos colaboradores aqui estão em casa, em home office, mas nós aqui continuamos trabalhando na rua. Nós voltamos, as fábricas voltam, as indústrias voltam, o comércio volta no dia 7, né? As escolas voltam também, e aí não acontece nenhuma grande tragédia, não acontece nada. Se não acontecer nada, nenhuma grande tragédia no retorno, o que foi que nós fizemos nesses dias? Por quem nós fomos governados? Por que tipo de gente nos governou que botou todo mundo para fora, que gerou desemprego, que fez com que as pessoas ficassem em casa, desesperadas, em pânico, para não dar nada? Se nós voltarmos, se não der nada, o que nós podemos pensar disso? Presidente Romeu. É que eu vou na linha do Vicente. Eu acho que eu acho que a pessoa mais idosa não viveu ainda, né, em relação a uma situação de epidemia que atingiu principalmente o mundo várias vezes já, mas em especial o Brasil desta forma. A minha avaliação é a seguinte, né? Eu não sou, a gente não pode dar uma opinião se tu não tem um embasamento, né, de alguma coisa. Eu prefiro esperar a visão, né, da área da saúde, do Ministério da Saúde, de todos os órgãos envolvidos, por exemplo, os médicos, as pessoas, por exemplo, que discutem a questão da saúde, que sabem o que falam em relação a esse assunto, para a gente saber qual é o grau, na verdade, que nós vamos ser atingidos ou não. Eu parto muito dessa premissa. Não sou uma pessoa que fica olhando videozinhos e achando que tu tem que tirar uma opinião daqui ou de lá. Eu acho que nós temos que trabalhar mais a questão técnica, a questão, por exemplo, de profissionais que estão avaliando isso, né, para que a gente chegue numa conclusão. Talvez não tão aguerrida quanto está se colocando, né, ou talvez mais do que está se pensando. Eu acho que não é o momento para emitir uma opinião, olha, isso vai ser assim ou vai ser assim. Mas se não ocorrer nada, essa é a ideia. O que nós estamos fazendo, todo mundo enlouquecidos aqui? Eu não acredito que não vai ocorrer nada, porque isso seria apostar, né, de que todas as pessoas que hoje no Brasil e no mundo discutem, na verdade, a questão da saúde pública no mundo estariam errados. Então alguma coisa deve acontecer. O que eu não sei qual é o grau disso no Brasil. Agora nós temos, né, informações e nós temos realidades postas na Itália, né, e em outros países de que a situação realmente
faz com que a gente tenha que ter o cuidado, né, extremo, na verdade, quando tu vê 5, 6 mil pessoas morrerem, né? Então, qual é o nível que isso vai atingir o Brasil, eu não sei, né? Mas com certeza o Brasil não está fora dessa situação mundial. Pois é, e se não ocorrer nada? Essa é a grande pergunta. Presidente Vicente, antes do senhor falar aí, eu queria dizer aqui está Débora Weber, né? Não sei quem é, mas está aqui conosco, assim, como vocês fazem um pronunciamento ao vivo comprometendo a vida de tantas pessoas sem o posicionamento da própria prefeitura? Quanta irresponsabilidade, Jornal Dois Irmãos. Queria avisar para a Débora que nós fizemos uma entrevista ontem com a prefeita, né? E a prefeita já mandou avisar que as empresas, que as escolas voltam nas dias 6, 7 e que ela não vai, Débora, fazer um novo decreto de calamidade pública. Então não é tão irresponsabilidade assim do Jornal Dois Irmãos, mas como a vida é uma democracia, muito obrigado pela sua opinião delicada. Presidente Vicente, para finalizar então, voltamos e se não der nada, o que lhe pareceu que nós fizemos aqui nesses dias todos? Só enlouquecemos e começamos a quebrar empresas e deixar as pessoas em pânico? Se eu vou fazer uma análise em linha reta, sim, é o que aconteceu. Se eu vou fazer uma análise em relação à nossa região, se eu falo Vale dos Sinos, Paranhamas e até uma extensão em relação à Serra, né? Então eu posso dizer que nós fizemos um trabalho preventivo, né? Preventivo, para que a coisa não se alastrasse, ou vamos dizer, que não chegasse à nossa cidade, à nossa região. Apesar do fato de um caso em Dois Irmãos ter acontecido, parece que 2 casos em Eboti, 2 casos em Campo Bom, sabe? Pelo percentual, né, de pessoas e pelo volume, e todas elas que foram, né, vieram exatamente pessoas que estavam viajando do exterior. Então, na realidade, qual é a situação dessa situação? E outra coisa, dessas pessoas que estavam curadas, já estão fora da situação. Então, nesse sentido, é o que eu sempre preguei desde o início. Será que nós não fomos precipitados demais em relação a tudo que aconteceu? Sei que as leis municipais não decretaram nenhum fechamento de indústria, mas consequentemente fecharam as escolas, consequentemente a FAD, que não é da prefeitura, que é uma fundação. Por outro lado, depois o comércio, foi decretado fechamento e outras coisas. Inclusive a prefeita me disse hoje ainda que ela teve que ser um pouco mais radical em relação ao comércio, em relação até a restaurantes, porque se notou um volume muito grande de gente de outros municípios vindo que estavam abertos em relação à utilização. Aí veio a preocupação. Gente de fora, Porto Alegre, seja de outras regiões, vindo para dentro de Dois Irmãos, querendo usufruir daquilo que estava ainda sendo oferecido ao público. Ao menos isso. Vou julgar? Não vou julgar essa situação. Mas por outro lado, eu só estou dizendo uma situação. Felizmente, na nossa região, vamos dizer assim, a coisa está em níveis baixíssimos ou a nível zero. Vou pedir aqui que a Ângela nos dê uma mão, você pega o Vicente aqui, a gente está conseguindo pegar os dois aqui. Gente, queria fazer um super agradecimento aqui a Vicente Bender, presidente do Sindicato das Indústrias, né, de Dois Irmãos, Morro Reuter e Santa Maria do Herval. Muito obrigado também, nosso pesado conhecido de décadas, né? Então, todos nós aqui, nós somos tricentenários, e a Romeu Schneider. Queria dizer às pessoas todas que nos acompanham aqui, que o Jornal Dois Irmãos está aqui. Nós chamamos tanto o Sindicato das Indústrias quanto o Sindicato dos Sapateiros, porque o Jornal Dois Irmãos tem esse grande comprometimento com a comunidade de Dois Irmãos, com a economia de Dois Irmãos, com a saúde de Dois Irmãos. Nós estamos fazendo a cobertura de tudo que aparece aqui. O jornal está trabalhando todos os dias a custo alto
e a faturamento zero, as pessoas sabem disso, né? Nós estamos falando aqui. É um esforço monstruoso que nós estamos fazendo aqui para poder continuar vivos, empresarialmente vivos, senão não vai funcionar. Então, mas é um apoio que nós estamos dando para a comunidade, porque a comunidade merece informações com conteúdo, merece informações verdadeiras. No final da semana passada e no início dessa nós tivemos uma leva de mentiras sendo espalhadas pelas redes chamadas sociais, né? Que quando espalha mentira não é rede social, é antissocial. Existem muitas pessoas doentes que passam informações equivocadas só para ver o pânico gerar. E nós aqui estamos fazendo o Jornal Dois Irmãos, colocando o Jornal Dois Irmãos numa situação de linha de frente para que nós possamos levar para as pessoas informações procedentes, como está dizendo aqui Vicente Bender, como está dizendo aqui Romeu Schneider, é a posição das indústrias, é a posição dos sapateiros, tem aí a posição da prefeita. Então, às vezes, as pessoas não se equivoquem, né? As pessoas acham que podem chegar e estão fazendo isso e aquilo. Nós fazemos comunicação, e fazemos comunicação com boa educação, com profundidade, com seriedade e com verdade. Então, quero fazer um grandíssimo agradecimento a essas milhares de pessoas que vocês vão ver que nos assistiram aí e que compartilharam esse vídeo, e dizer que o Jornal Dois Irmãos segue firme aqui na sua missão de informar as pessoas, e agora pelo Facebook, a nossa TV local aqui, a nossa missão de trazer ao vivo as pessoas, dizendo aquilo que elas estão pensando e dando ao senhor e à senhora, né, que nem essa outra moça aí que fez uma crítica contundente à minha pessoa, o direito de dizer o que pensa, desde que educadamente, como eu disse, né, mas sabendo o seguinte: nós não somos o redator das cartas, nós somos o carteiro que entrega. A ideia é do presidente Vicente, junto com os pares industriais dele, a ideia é do presidente Romeu Schneider, junto com os pares deles lá no sindicato, e nós proporcionamos que o senhor e a senhora recebam essa informação. Então, quero fazer um super agradecimento, pedir que Deus abençoe a cada um de nós, desejar muito boa sorte, né, na reabertura das empresas, e que os trabalhadores venham para o trabalho. Esperamos que nada ocorra, né, e que cada um de nós possa contribuir para que a Dois Irmãos continue sendo essa cidade maravilhosa que ela é. Então, queria que a gente já focasse ali, o que nós vamos fazer. Muito obrigado, Anja. A Anja ficou de cameraman aqui, câmera girl. Obrigado, Vicente. Obrigado. Um grande abraço. Muito obrigado, Romeu. Agradeço a tua atenção. Grande abraço.